Muitas pessoas me procuram falando: Amar, eu queria ter nascido com o dom da comunicação. Eu queria saber me comunicar igual você, mas eu já adianto, não existe um dom. E eu digo isso com experiência própria. Eu nasci com um defeito na fala. Algumas pessoas já perceberam, outras não, que eu falo um pouquinho rápido e eu sou um pouquinho gago. E mesmo assim, eu consegui dar palestras e treinamentos para mais de 100 pessoas ao vivo. E é isso que a gente vai ensinar aqui para vocês hoje. Então já peço para vocês, gente, se inscreve aqui no canal, que tem ajudado muito a inscrição de vocês. A gente está com um ritmo bem legal de crescimento e cada vez vamos conseguir trazer mais e mais informações para pessoas, para mostrar que a comunicação não é o dom e que podemos sim aprender com ela. Vocês sabiam que o maior medo da humanidade é falar em público? Saíram diversas pesquisas que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. É tipo assim, cara, eu vou aqui e tenho chances de morrer, ou vou aqui falar em público. Eu acho que eu vou aqui ter a chance de morrer que eu me viro mais. E aí, pesquisando um pouquinho sobre isso, eu entendi a real causa. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Essa falha, essa necessidade básica do ser humano, foi proposta por Abraham Maslow, que é basicamente a necessidade social. Abraham Maslow trouxe diversas necessidades básicas do ser humano e uma delas é a necessidade social. E medo da aprovação social ativa isso. Como assim, Gamar? Bom, vamos dizer que você está numa palestra e você vai falar uma besteira. Aí você vai começar a pensar, tal pessoa vai dizer isso, aquilo, outro, e isso vai na nossa necessidade de aprovação social, que Abraham Maslow trouxe, interferindo drasticamente na nossa comunicação. Novamente, a habilidade de falar em público é treinável. Não acha que é um dom. E nesse vídeo aqui, você vai dominar técnicas e habilidade para, assim como eu, conseguir dar mais de 30 treinamentos e impactar mais das pessoas. Eu acho que até o fim a gente vai aprender. Todos nós precisamos saber falar em público. Fato. Quando nós vivemos uma sociedade, qualquer coisa que iremos fazer, precisaremos falar em público. Mas não preciso. Cara, você vai precisar defender suas ideias, você vai precisar expor as suas opiniões, você vai precisar apresentar novos projetos ou seus próprios projetos e por aí vai. Tudo isso depende da sua habilidade de falar em público, se comunicar com o seu público, assim conseguindo atingir mais e mais pessoas e fazer-se ser entendido. Mas existem técnicas, existem 5 técnicas que vão te ajudar a fazer isso. E com isso a gente vai conseguir fazer isso aqui hoje. Antes de entrar nessas 5 dicas, eu queria fazer a recomendação de um livro que eu tenho total certeza que vai ajudar vocês. O livro é Sem Medo da Rejeição, de Jian Jiang. Nesse livro, ele vai mostrar que durante 100 dias ele procurou a rejeição. Ele era um cara extremamente tímido, apesar de ter um salário de 5 dígitos, família, tudo bonitinho, ele não era feliz. E ele era muito tímido. O que ele fez? Ele se propôs durante 100 dias a tomar a rejeição diariamente. Isso transformou ele num excelente comunicador, conseguiu dar mais de palestras e apresentações de televisão. Então é um livro sensacional que pode e vai ajudar muito vocês. Primeira das 5 coisas: naturalidade. Existe uma frase de Aristóteles que eu gosto muito. Não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Muita gente acha que falar em público é aquele cara que fala: boa noite, meus queridos e minhas queridas, hoje aqui está fazendo assim, assim, assado, e eu gostaria de mostrar aqui no meu slide isso, aquilo, outro. Não conecta. Falar em público tem a ver com conectar com as pessoas. Se você fala com essa robotizada, esse negócio complexo, você não vai se conectar com as pessoas e assim você vai se travar e vai ficar ruim e vai começar a entrar nesse ciclo na sua cabeça de ansiedade que você não vai conseguir fazer. Segunda dica: domine o conteúdo. Isso aqui é um pouquinho óbvio, mas é importante o óbvio ser falado. Muitas vezes a gente aceita coisas e vai dar palestras de algo que a gente não domina. Se a gente não domina, a gente fica nervoso. Ataca a ansiedade. Ataca a ansiedade, tá com medo, começa a entrar num ciclo que você não vai conseguir fazer. Então, domine muito o seu assunto. Exemplo prático: fala com um amigo seu sobre um tema que você gosta, você domina. Você vai falar por horas, tranquilamente. Agora fala sobre física quântica, a não ser que você seja o físico quântico, né? Você não vai falar nada. Por quê? Porque você não domina o assunto. Então entenda e domine o assunto. Isso vai fazer com que você torne seu comunicador muito melhor do que caso você não domine o assunto. Então é essencial você estudar muito sobre o que você vai falar. Traga artigos, dados, referências, pesquise mesmo antes de falar num palco ou com qualquer pessoa, porque isso vai te dar a segurança necessária para conseguir falar em público. Terceira dica. Recapitulando essa terceira dica, gente, fica comigo. Eu vou calcular assim no meio do caminho que vocês precisam saber. Naturalidade. Então tenha naturalidade, fale com as pessoas, como se fosse uma mesa de bar. Imagina estar conversando com seus amigos. É a melhor maneira de falar em público.
Segunda, domine o assunto. Estude bastante sobre o que será falar. Terceira coisa, tom de voz. O que seria tom de voz? Saber as modulações da voz. Às vezes aumentar quando quiser falar algo empolgante, baixar e quiser que as pessoas prestem atenção. Falar rápido se quiser empolgar e assim. Dar muitas pausas para que as pessoas acompanhem o seu raciocínio. Tudo isso interfere muito no como você vai conseguir passar e conseguir conectar com o seu público. Ninguém aguenta aquela palestra, aquela aula que é inteiramente monotônico, que não há uma aceleração na fala e uma diminuição na fala, que não há aumento na voz ou uma diminuição da voz. Tudo isso é necessário para trazer dinamismo para a sua apresentação, para a sua fala. É muito mais divertido uma pessoa que consegue do nada acelerar, baixar, aumentar a voz, baixar a voz e usar isso para dinamizar a sua apresentação, palestra, aula, negociação, tanto faz. É aquela pessoa que fica o dia inteiro assim, imagina que chato. Gente, falar em público não é um dom. Falar em público é uma habilidade. E assim a gente vai conseguir aprender hoje com as 5 dicas que eu vou passar para vocês. É chato. É muito legal falar assim, gente, falar em público não é um dom. E hoje vamos ter as 5 dicas para conseguir falar em público. Percebe que essa pequena mudança de voz que eu fiz aqui transformou um discurso chato que eu ia começar, que todo mundo aqui ia sair do vídeo. Esse vídeo está trazendo vocês até aqui agora. Então isso é importante, dar tom de voz. Galera, estamos aqui na terceira dica. Se vocês estão até aqui, curte o vídeo, por favor, gente. Vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo e a YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, as pessoas entenderem como falar em público. Principalmente, falar em público não é um dom, é uma habilidade. Quarto ponto. Audiência. Como assim, Lamar? O que é audiência? Audiência é a gente conhecer o nosso público. Não adianta nada você querer falar de um jeito o público que não vai encontrar o jeito que você fala. Como assim, Lamar? Dá um exemplo. Digamos que eu queira fazer uma apresentação para uma corporação, para CEOs, exemplo aqui hipotético, treinamento de CEOs. Não posso falar gíria. Por mais que seja português coloquial a gíria, tá tudo bem falar gíria, nesse tipo de ambiente não faz sentido, porque não vai conectar com meu público. Lembra que eu falei lá na naturalidade? O importante é você conectar com o seu público. Aqui é que você vai entender o seu público e adaptar a sua comunicação. Obviamente, se eu quiser falar com jovens, eu não vou conseguir falar no português muito rebuscado e complexo. Vou usar uma gíriazinha ou outra, algo do dia a dia, para conseguir me conectar com os jovens. Até diferenças de regiões. A gente começou um podcast com o Poldinho, que é um cara da Stone, da palestra no Brasil todo, mais de 100 palestras pelo Brasil, e ele falou, cara, eu dou a mesma palestra, do mesmo jeito, pro mesmo público. Um em São Paulo, outro em Minas. Eu mudo ela toda. Por quê? Referências de cada local é interessante colocar para conectar com o público. O tom de voz, que a gente falou, é importante. As gírias, a fala, a apresentação visual, tudo isso interfere e tem a ver muito com a sua audiência. Não adianta nada você falar e não conhecer para quem está falando. Como diria Aristóteles, não fale para as pessoas, fale com as pessoas. E saber essa audiência facilita muito falar com as pessoas. Quinto, linguagem corporal e não corporal. Bom, é muito chato uma palestra onde as pessoas vão ficar o tempo todo assim. Bom, me chamo assim, assado, eu gosto daquilo, outro, eu gosto meio curvado, assim, não sei o que lá. Gente, não é legal, não vai ser interessante, e assim você vai começar a fazer uma palestra chata, de novo, monótona. Use linguagem corporal, ombros um pouco para trás, peito para frente, cabeça 90 graus, é essencial para isso. Eu acho que eu tô aqui olhando para a câmera. Cabeça 90 graus, é essencial para isso. Olhe nos olhos das pessoas. Eu fico muito nervoso, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Se você olhar aqui, nesse buraquinho, no nariz aqui em cima, a pessoa nem vai perceber que você não está olhando para ela. Ela vai achar que você está olhando nos olhos dela. Então, olhe as pessoas, não só em uma, não fica olhando pro chão, não fica olhando para o outro que nem um maluco. Utilize o palco, domine o palco. Quer usar as mãos? Imagina uma caixa imaginária, movendo as mãos dentro da caixa. Não fique voando, não fique com as mãos paradas, mão para trás, estilo exército. Não fica andando para vagar que nem maluco, domine o palco, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para, aproxima um pouco, afasta um pouco, mas tudo isso com consciência, domine o seu corpo. 55% do que a gente fala na nossa linguagem é linguagem corporal e não verbal. Então, saber dominar essa linguagem é 55% do processo. Por mais que você esteja um tom de voz excelente, apresentação é incrível, domine conteúdo, seja natural, se você não adequar e não utilizar a linguagem corporal para isso, você não vai conseguir ser assertivo. Vamos lá, vamos recapitular as 5 dicas. Primeira, naturalidade. Essencial ser natural, falar com as pessoas. Segundo, dominar o conteúdo.
Saiba muito bem do que você está falando. Terceiro, tom de voz. Aumente, abaixe, acelere, devagar, pausas, não pausas. Isso interfere muito na sua comunicação com o público. Quarto, saiba para quem você vai falar e adapte sua comunicação para isso. Quinto, linguagem corporal e não verbal. Domine todo o seu corpo para conseguir ir ao palco ser assim uma comunicação assertiva. Se você seguir essas 5 dicas, tenho certeza que você irá se tornar um comunicador excepcional, um passo a mais do que muita gente hoje em dia é. Bom, não adianta nada vocês verem esse vídeo e não executar. A prática para um bom comunicador ela é essencial. A prática para um bom comunicador é diária. Fazer uma prática uma vez por ano, não vai conseguir fazer. Existe uma brincadeira que você precisa de 10 mil horas de prática para poder dominar um assunto. Imagina para a comunicação, que é algo muito mais prático. Bom, agora você está começando a dominar a teoria. Existem muitas facetas para a comunicação ainda, e a gente está aqui no Comunicação para auxiliar vocês com isso. Então, todo sábado, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo, trazendo mais um pouquinho da teoria sobre comunicação e assim auxiliar vocês. Lembrem-se, não existe comunicação sem ação. Bora pra cima, valeu! Bora pro play?